do canal As Feltristas e hoje eu trouxe para vocês um passo a passo dessa fofura que é o coração no palito. Então acompanhe o vídeo e aprenda a fazer coração no palito junto comigo. Agora vamos iniciar o passo a passo do nosso coração no palito. Você vai precisar de um retalho de feltro, eu escolhi este feltro rosa, também do molde. O molde você vai poder baixar clicando no link que vai ficar aqui na descrição, que está na descrição do vídeo, tá bom? Você vai precisar de uma caneta para fazer o risco do coração aqui no feltro. Eu uso essa caneta comum, mas você também pode usar aquela canetinha mágica que apaga com o calor. Vamos usar uma tesoura para fazer o recorte do coração no feltro. Linha de costura, eu uso essa linha comum. E agulha, eu gosto muito dessa agulha mais fininha. Vamos usar alfinetes para prender o feltro e facilitar o nosso recorte. Uma rendinha que a gente vai usar para fazer o detalhe na finalização. A cola T6000 para fazer o aplique de pérola. Eu peguei algumas meia pérola aqui para a gente usar também na finalização. A cola quente. Um palito de churrasco para prender o nosso coraçãozinho no palito. E a fibra siliconada antialérgica que a gente vai usar para o enchimento do coração. Agora vamos iniciar a produção do nosso coração. Primeiro a gente vai riscar o nosso molde, vamos contornando aqui o nosso molde no feltro para fazer o nosso coração no palito. Já riscamos, agora vamos colocar aqui o alfinete. Vamos prender aqui as duas camadinhas de feltro e vamos fazer o nosso recorte. Peguei aqui a tesoura. Vamos iniciar aqui o recorte pelo fundinho, pela pontinha aqui do coração. E vamos contornando, retirando todo esse risco de caneta que a gente fez, certo? O feltro, ele não tem um avesso. Você vai escolher qual lado você gosta mais de usar. Eu, particularmente, gosto de usar como lado do avesso esse lado que tem os furinhos mais... à mostra. E aí, o lado que tem os furinhos menos aparentes é o que eu uso como sendo o lado correto do feltro. Mas você vai ver qual que você gosta mais. Então, recortamos aqui o nosso coração e vamos iniciar a nossa costura. Na verdade, primeiro a gente vai desvirar o nosso coração, certo? E vamos começar a nossa costura. Vou pegar aqui a minha linha de costura comum. Se você preferir também, pode costurar com a linha de pés-ponto ou a linha de meada, aquela usada também para bordados. Eu, particularmente, gosto mais dessa linha. Acho que o meu ponto fica mais delicado. Mas você pode escolher, pode optar pela linha de meada ou a linha de pés-ponto. Vou passar aqui um fiozinho da linha pelo fundinho da agulha. Vou tirar aqui um tamanho. Vou tirar um tamanho que eu considero o ideal para minha costura. Agora, peguei aqui, vou cortar e vou unir esses dois fiozinhos em um nó para poder iniciar a minha costura. Vou fazer aqui esse nozinho, certo? E vamos iniciar a nossa costura. Vamos aqui colocar entre as camadinhas de feltro, vamos passar a nossa agulha. O nozinho vai ficar escondido aqui dentro, certo? Vamos juntar aqui, ver direitinho se as posições estão corretas, se todos os cortes estão perfeitamente alinhados. O ponto que eu uso é o ponto chuleado. Também temos o ponto caseado para poder costurar o feltro. Eu uso mais o ponto chuleado e é esse que eu vou estar mostrando para vocês. Então, primeiro, para garantir a segurança da nossa costura, a gente vai fazer aqui, passei a agulha e vamos fazer uma laçadinha aqui, um nozinho, garantindo que a linha vai ficar bem presa.
Vamos voltar novamente aqui dentro do pontinho que a gente iniciou. E aí sim, vamos continuar a nossa costura. De forma bem delicada, vamos unindo as duas camadinhas de feltro nesse pontinho chuleado. Pontinho chuleado, ele vai passando, você vai passando a agulha sempre de forma reta, aqui, e naturalmente o pontinho vai ficando com essa formazinha um pouquinho inclinada, certo? Então, vamos continuar a nossa costura na borda, unindo as duas camadinhas de feltro até o momento em que a gente perceber que é o ideal para começar o enchimento. Continuamos aqui. Vamos lá. Continuamos aqui os pontinhos. Então, a gente segue com a nossa costura, fechando, unindo as duas camadinhas de feltro. Olha como tá ficando o pontinho aqui. Bem delicadinho. Que é o verso desse pontinho. Você também pode usar o pontinho que você tem mais prática, certo? Agora, a gente vai costurar até aqui e já eu mostro pra você como que tá ficando a nossa costura. Agora que a gente já concluiu toda essa parte da costura, a gente vai iniciar o nosso enchimento. Antes de eu começar o enchimento, deixa aí nos comentários qual dúvida que você tem sobre o feltro, o que você gostaria de saber mais sobre o feltro, tá bom? Eu vou adorar responder vocês. Agora, a gente vai começar o nosso enchimento com a fibra siliconada. Uma fibra siliconada antialérgica. Essa parte do enchimento é uma parte que você vai fazer com muita calma para garantir que a sua peça fique bem bonita. Então, a gente vai iniciar colocando um pouquinho de feltro, vou empurrando ele aqui. Eu gosto muito de usar essa tesoura para me auxiliar no enchimento. Você pode usar outra ferramenta também, um pincel de pintura ou um palito de churrasco também pode ajudar você nesse processo do enchimento. Eu gosto dessa tesoura porque ela não tem ponta, não tem uma ponta tão fininha, então eu consigo usar ela aqui. Olha, faço essa abertura um pouquinho e vou colocando o meu enchimento bem nessa partezinha aqui do coração, certo? Vou observando se eu já espalhei aqui a fibra de forma bem uniforme. E aí, a gente vai colocando mais um pouquinho de fibra. Essa é uma parte que a gente não precisa ter pressa, certo? Cuidado aqui pra linha não ficar perdida também dentro da fibra. Vou pegar mais um pouquinho aqui de fibra. Vamos colocando ela aqui. Vamos fazendo isso de forma delicada também, para não acabar estragando aqui essa bordinha do nosso coração. Evitar também ficar esfregando muito a mão na peça, porque o feltro, ele é delicado e ele acaba começando a ficar com bolinhas ou vai perdendo esse brilho dele, quanto mais a gente vai tendo esse contato com ele. Então, vamos segurando aqui de forma delicada. Mais uma vez, vou pegar a tesoura e aí a gente vai colocar aqui a fibra por todo o nosso coração. Olha só, já estamos quase finalizando aqui o enchimento da nossa peça. Vejam como ela já está bem fofinha. O enchimento está distribuído de forma bem uniforme. Mas a gente vai o quê? Continuar um pouquinho mais aqui a nossa costura. Vamos fechar mais esse coração. Então, organiza direitinho aqui as duas camadinhas do feltro. E a gente vai continuar. Vamos fechar ele mais um pouquinho. E depois voltar ao enchimento, até finalizar. Muito cuidado também para não colocar muito feltro, ou muita fibra na sua peça,
de forma que ela comece a ficar estufada, que ela vá perdendo a forma. Então, a gente vai voltar aqui a enchimento. Vamos colocar aqui mais um pouquinho. Nesse final aqui, é mais interessante que a gente vai colocando a fibra bem aos pouquinhos, verificando se tem algum espacinho do coração, espacinho da nossa peça, que falta enchimento, certo? Então, aqui a gente já percebe que está bem preenchido, que tá bem fofinho o nosso coração. E aí, a gente vai fazer aqui o acabamento da costura, certo? Ó, ficou só esse espacinho aqui e a gente vai finalizar a nossa costura. Vamos aqui pegar a tesoura, coloca um pouquinho aqui essa fibra, para não ficar tanto junto com o nosso pontinho. Seguimos aqui a nossa costura, concluindo o fechamento do nosso coração. Lembrando que o molde está disponível no link aqui na descrição do vídeo. Se você gostou dessa nossa peça, já vai fazer o seu coração, aproveita, segue aí o nosso canal, curte o nosso vídeo e me conta também o que mais que você gostaria de aprender. Ó, finalizamos aqui, deixa eu só mostrar. Vamos parar aqui, vamos finalizar em cima do primeiro ponto que a gente fez, tá bom? Como a gente tá fazendo um ponto bem delicado, ele não vai ficar marcado. O que a gente vai fazer? Vai ficar aqui em cima do primeiro pontinho, aquele pontinho lá que a gente começou. Vamos dar novamente uma laçadinha, como se estivéssemos iniciando a nossa costura. Vamos colocar ele aqui por dentro, a nossa agulha, e vamos sair com a agulha em qualquer ponto aqui da nossa costura, da nossa peça, desculpa. Vamos sair aqui e agora a gente vai cortar. Assim a gente tem certeza que a nossa linha ficou bem presa. Agora aqui com a agulha mesmo, a gente vai dar uma arrumadinha nesse acabamento, que às vezes vai ficar um pouquinho tortinho por conta dessa finalização. Se você sentir necessidade, pega uma agulha um pouquinho maior, vai puxando assim essa fibra, vai arrumando o seu coração. E agora a gente vai encaixar ele no palito. Agora vamos encaixar o nosso coração no palito. Eu estou usando um palito de algodão doce, então ele é um pouquinho maior, e aí eu tirei um pedacinho dele. Se você for usar um palito de churrasco, ele tem aquela pontinha, caso que aqui não tem, nesse palito aqui de algodão doce não tem a pontinha. Mas no palito de churrasco vai ter a ponta e você corta aquela pontinha, mesmo você usando para encaixar aqui dentro do seu coração, vai ficar protegido na fibra. Mesmo assim, para evitar qualquer tipo de acidente, corte a pontinha do palito de churrasco antes de encaixar, tá bom? Então, peguei aqui o meu coração, vou pegar uma tesourinha de ponta fina e aqui na pontinha, eu vou fazer um piquezinho. Vamos também encaixar um pouquinho ela lá dentro, cortando um pouquinho a fibra. Vamos abrir espaço para encaixar o nosso palito. A gente vai empurrar um pouquinho o palito. Vamos agora com a cola quente, passar um pouquinho de cola aqui. E vamos terminar de empurrar esse palitinho aqui, garantindo que vai ficar bem preso no feltro o nosso palito. Você vai notar que ficou aqui um pouquinho de cola quente, essa sobrinha de cola quente, não tem problema porque ela não vai ficar aparente. Você vai cortar aqui um pedaço de renda, dessa rendinha fininha aqui, se eu não me engano ela tem 0,9 centímetros, certo? Pode ser também uma fita de cetim, se você preferir. Então, você aproveita que a cola ainda tá um pouco quente, essa sobrinha, e vai aqui colocar a rendinha que vai cobrir essa sobra de cola e fazer seu acabamento.
A gente vai fazer um lacinho aqui nessa renda. Vamos fazer o lacinho aqui na renda. Se você quiser a renda um pouquinho maior também, pode ser. Eu usei aqui 30 centímetros. E agora a gente vai finalizar aplicando uma meia pérola. Para aplicar a meia pérola, eu vou usar a cola T6000 da Tec Bond. Vamos aplicar aqui um pouquinho de cola. A melhor forma para essa cola fixar bem na sua peça é você aplicar, esperar um pouquinho e depois você vai colocar aqui na peça. Aplica primeiro na meia pérola, segura um pouquinho e assim você tem o seu coração no palito prontinho. Esse é o nosso coração no palito. Deixa aí nos comentários o que é que você achou do nosso coração. Me conta também o que é que você gostaria de aprender. Continue acompanhando os nossos trabalhos lá no Instagram As Feltristas. Segue aqui o nosso canal, deixa seu like e obrigada pela companhia.